Olá gente, eu sou Vadim Kovalev e eu estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo bem interessante. E hoje o assunto está referente à literatura. Bom, todos nós devemos conhecer um autor muito importante do anarcapitalismo chamado Murray Rothbard. Murray Rothbard, ele escreveu um livro muito interessante e pequeno, de apenas 52 páginas, chamado O Essencial von Mises. E esse livro é muito importante porque ele retrata e sintetiza todas as principais formas e todas as principais obras de Ludwig von Mises, que foi talvez o maior economista que já existiu na história do mundo. Bom, ele começa fazendo aquele tipo de texto falando com base em cada capítulo referente aos livros e às obras que o Ludwig publicou. E ele então retrata e comenta cada uma delas. Para a gente começar a introduzir o Ludwig von Mises, nós podemos, por exemplo, dizer que ele nasceu em 29 de setembro de 1881, tá? Em Ucrânia. Tendo em vista que eu já fui na Ucrânia, não sei se foi nessa mesma cidade onde ele nasceu, né? Lviv. E ele faleceu em 10 de outubro de 1973, que me faz lembrar de um cantorzinho soviético aí muito legal. E o que acontece? Ele começa escrevendo o livro a respeito do von Mises, falando o seguinte: naquela época onde ele estava, havia apenas duas formas de política de economia que estavam brigando. A primeira era os chamados keynesianistas, que pregavam o que? As ideias de Keynes, aquelas referentes ao intervencionismo estatal, e que aquilo ali seria, de alguma forma, um melhor jeito de a gente promover um estado de bem-estar social, e seria a melhor forma, contra os monetaristas. E quem eram esses monetaristas? Os monetaristas eram aquelas pessoas que se associavam mais a uma ideia de liberalismo, uma ideia associada mais ao livre mercado. E então o Rothbard falou: olha só, gente, temos dois tipos de políticas, porém o Ludwig foi o primeiro a chegar lá e quebrar o monopólio dos dois e criar a terceira via, na qual seria o atual chamado anarcocapitalismo, ou promovia ideias libertárias, que seria a terceira via, que fugiria desses dois, que mesmo assim não iriam dar certo. Então, o que acontece? Naquela época, na escola austríaca, a qual o Mises foi talvez um dos principais participantes, havia as ideias ricardianas, que foi a respeito de um certo economista famoso na escola austríaca. E então, o Ricard, ele deu, de alguma forma, algumas ideias que não estavam muito certas a respeito da economia, mas que depois o Mises chegou lá e completou. Exatamente isso que o Rothbard ele fala bem. Bom, ele está dizendo o seguinte: procurando às cegas uma solução, concluíram, lamentavelmente, os ricardianos que o valor era algo inerente ao mercado e que o mesmo só podia ter sido conferido a esses bens somente, no caso, pelos processos de produção. E a terceira via, que sua fonte básica era o custo de produção ou até mesmo a quantidade de horas que nelas foi despendidas. E foi essa análise ricardiana que, olha só, um fato muito importante que vai fazer você entender de onde surgiu essa coisa de comunismo. E olha o o Mises é que explicou isso pra gente, mas as pessoas não conhecem, porque até o próprio MEC impede que você possa ler ele. Eu estava procurando o livro do Mises, 6 lições, e eu não encontrei em lugar nenhum no mercado. Porque olha só,
Foi essa análise ricardiana que, mais tarde, permitiu que Karl Marx concluísse com perfeita lógica que, se todo valor é produto da quantidade de horas de trabalho, então todo juro, todo lucro obtidos por capitalistas e empregadores se constituem necessariamente em mais-valia, injustamente extorquida dos ganhos que faz jus à classe trabalhadora. Olha que interessante. Ou seja, se os ricardianos da escola austríaca, os próprios capitalistas, falaram, não, olha só, tudo é gerado, no caso, pela produtividade, pela forma de produção, pela quantidade de horas que foi trabalhado e tudo deve ser pago com base nisso, teoricamente, eles deram razão para a entrada dos comunistas, ou seja, os ricardianos, eles próprios deram o primeiro passo para que Karl Marx chegasse lá e defendesse com razão, com base naqueles argumentos e naquela teoria que os ricardianos criaram, de que, teoricamente, o comunismo seria o mais certo. E isso é uma coisa que realmente foi um dos maiores erros que os capitalistas cometeram. Mas, em frente, o Mises consertou. Outra coisa é a respeito da questão entre o preço do pão e do diamante, que, no caso, teve ali a participação do Karl Menger e do von Bauer, né, que eles comentaram a respeito de que não é que aquilo ali tem maior uso ou não uso, mas por causa da oferta e da demanda. Ou seja, que o valor apenas serve quando alguém quer comprar alguma coisa. E isso foi um dos pontos essenciais. Todos os economistas chegaram lá e davam palpite. Não, o preço é determinado pela utilidade. Não, o preço é determinado pela quantidade de horas que a pessoa trabalha. Não, o preço é determinado pelas localidades onde ele é feito. Não, o preço é determinado por a sua importância na sociedade. Não, mas o Mises chegou lá e falou, não. É lei da oferta e demanda, da procura e da demanda. Isso que o Mises mostrou pra gente. E que o valor, no caso, também é subjetivo, como os interesses pessoais das pessoas e o valor que elas agregam nele naquele momento, naquele contexto específico. E além disso, ele citou a questão da preferência temporal, em que a maior parte das pessoas, elas querem comprar, elas querem pagar alguma coisa agora, usar o capital delas agora. Enquanto os investidores, os empresários, os empreendedores, eles chegam e falam, não, nós vamos manter isso aqui para que no futuro eu possa lucrar. Ou seja, eu vou deixar de comprar alguma coisa agora, vamos me ferrar por causa disso, mas no futuro eu vou ganhar tudo aquilo que eu não usei agora, mais o lucro, ou seja, os juros que eu teria. E aí, no caso, isso é uma das principais refutações também aos comunistas, que dizem, não, os empresários lucram demais. Não, os empresários lucram demais por quê? Porque eles deixam de utilizar agora para então utilizar só depois. Então, seguindo isso, ele fala o seguinte, a inflação ele não contribui para nada, apenas oferece ganhos àqueles que recebem o dinheiro primeiramente, como por exemplo o próprio Estado e todos os amiguinhos dele, né? E ferra todos os últimos que receberam o ajuste do maior aumento do dinheiro, da maior quantidade de dinheiro circulante, só depois, que são o quê? Os mais ferrados, que nem a gente, os pobres. E é dessa forma que também que o Estado ferra as pessoas, imprimindo o dinheiro falso, aquela impressora mágica que eles acham que vão resolver os problemas mágicos, enquanto na verdade também serve para palanques políticos, pois os próprios empresários de algumas vezes querem aquilo ali, lembrando que são aqueles cartéis monopólios que estão associados ao Estado, tá? Mas aquele pequeno empreendedor acaba se ferrando muito feio. E ele era, no caso, um professor lá em Viena. Apesar de nunca ter ocupado um cargo remunerado integral durante um bom tempo, com um grande reconhecimento, e além de ter dificuldade de poder traduzir os próprios livros que ele escrevia, as obras que ele escrevia, e ainda mais por viver uma sociedade muito estatista, com aquele teor keynesiano muito grande, e ele tendo que demonstrar pela primeira vez, logo na década de 20, que o comunismo não funcionava. Ou seja, ele foi a primeira pessoa que matematicamente, teoricamente, intelectualmente chegou lá e escreveu uma obra mostrando que o comunismo não funcionava. Lembrando que ele foi até elogiado pelo próprio Olavo de Carvalho, o guru
dos conservadores. Mas eu realmente vou confessar que eu gosto muito de ouvir o Olavo de Carvalho devido ao fato de que ele tem umas análises muito boas a respeito das porcarias que os comunistas têm feito, levando a história gradualmente e explicando pra gente toda a merda que eles fizeram. Enquanto, na verdade, alguns liberais, alguns anarcapitalistas chegam lá e focam muito mais no agora. Além disso, ele disse que era, no caso, inviável considerar um indivíduo e o preço que ele faz e o mercado que ele produz com base em leis físicas naturais, pois o ser humano é alguma coisa totalmente subjetiva e não é possível determinar tudo o que ele faz matematicamente como se fosse, por exemplo, a lei da física e da gravidade. Por isso é necessário, sim, alguma outra forma de interpretar ele. E num dos maiores livros que o Mises escreveu, chamado Ação Humana, olha, gente, que nome interessante, Ação Humana. E, gente, eu fico assim, caramba, esse livro deve ser foda mesmo. E ele realmente é. Ele explica a respeito dos chamados axiomas praxeológicos. O que são os axiomas praxeológicos, Vadim? São aquelas coisas que nós podemos olhar para o ser humano, podemos olhar alguns dados estatísticos, o subjetivo do ser humano e entender mais ou menos o que o ser humano quer, os meios que ele quer, o tempo em que ele quer aquilo ali e como ele vai fazer para alcançar aquilo ali. E com base nisso, deduzir outras coisas. Olha que legal. Não tratar ele de forma o quê? Totalmente objetiva, matemática. Objetificar ele. Tratar ele como, por exemplo, uma pedra. Mas sim entender que ele é um ser desejante, envolto na nossa sociedade, envolto na nossa cultura, que quer de alguma forma alcançar os próprios desejos. E para alcançar os próprios desejos, eles têm o próprio meio. E para ele fazer o próprio meio, ele vai conseguir deduzir alguma forma de conseguir realizar o melhor meio possível para alcançar o mais rápido possível os objetivos dele. E, segundo Ludwig von Mises, o melhor meio o quê? É a troca de mercadorias, é o livre mercado, que vai ser bom para essa pessoa, para outra e todas as demais pessoas, que com o tempo vão gerar um acúmulo de capital, que isso sim irá ser bom para toda a sociedade. Olha que coisa legal, né? E ele pode, de alguma forma, com aquilo ali, ir deduzindo outras questões muito interessantes a respeito do ser humano. Tá? Além disso, em vez dos comunistas tentarem refutá-lo, né, olha só, eles preferiram simplesmente, depois ali na Segunda Guerra Mundial, quando eles foram invadir o escritório deles, pegaram livros, chegaram lá, trazeram tudo para Moscou, começaram ali e falaram, puta merda, mas não é que esse filho da puta tem razão? Caraca, meu irmão, o cara conseguiu demonstrar pra gente mesmo que essa porra desse comunismo realmente não deu certo. Mas eles falam, não, a gente não quer ser fuzilado. Então a gente vai chegar e vamos botar aquela porra daquele livro ali e vamos fazer todo mundo esquecer. E nós vamos tirar essa porra da nossa cabeça. Mas, logicamente, alguns intelectuais comunistas viram, não, realmente a porra do comunismo não tem que dar certo e a gente vai criar alguma outra coisa que pode ser chamada de comunismo por gente, apesar de não ser. E aí criaram aquela espécie de comunismo liberal, aquele que nós vemos lá na China, onde todo mundo pergunta, Vadim, mas e a China? Ela é comunista ou ela é capitalista? Ou ela é socialista? O que é? Ela é simplesmente os comunistas hipócritas que assumiram, lendo Mises, que o comunismo não funcionava e mudaram de estratégia, porém fizeram com que, da mesma forma, eles pudessem ter uma economia totalmente fascista e se manter no poder. E isso também foi explicado muito bem pelo próprio Olavo de Carvalho. Tá? Eu tenho até um vídeo lá que ele fala a respeito disso. E é uma coisa muito interessante também. Tá? Porém, assim que ele morreu, que pena, gente, a gente fica chorando, ai, 1973, mas por que ele não está vivo até hoje, meu filho? Imagina ele estar vivo até hoje. Meu filho, ele ia escrachar a Dilma, meu filho, da mesma forma que ele escrachou o comunismo, Stalin, ele vai escrachar a Dilma, o Lula vai acabar com o PT, meu filho, uma meia dúzia de linha, mas infelizmente ele não está vivo, ele morreu em 1973, assim como eu tinha dito.
né? E a escola austríaca junto com ele acabaram dando de alguma forma uma certa fama maior a ele, e depois teve um maior reconhecimento das suas obras, ainda mais com outro austríaco sueco que ganhou o prêmio Nobel da economia, e dessa forma ele conseguiu ter um maior reconhecimento. E aí foram se juntando várias e várias obras que teve apoio de vários outros especialistas e principalmente da própria esposa dele. Olha que lindo! A própria esposa dele chegou lá e começou a vasculhar tudo que ela podia para dar como fonte para os estudiosos estudarem aquilo ali, e foi a maior pessoa que contribuiu para então dar as obras completas de Ludwig von Mises. E esse foi o que? Aquilo que, de alguma forma, Murray Rothbard, um dos maiores economistas, um dos maiores intelectuais que nós temos do libertarianismo, mostrou pra gente, capítulo por capítulo, comentando cada das obras principais de Mises. E dessa forma nós encerramos o nosso pequena análise, a nossa pequena forma de resumir aquilo que o próprio Murray Rothbard resumiu, ou seja, o resumo do resumo do resumo. Mas para os iniciantes é um livro maravilhoso para vocês lerem, tá? É uma obra perfeita. Inclusive tem o PDF, e o PDF inclusive está presente no Discord do meu canal, tá? No meu canal do Discord. Então, gente, se inscreva no canal, compartilhe com todo mundo via WhatsApp, Facebook, tudo que vocês puderem. Ativem o sininho, comentem, porque eu dou também muito ibope para os meus comentários. E também me recomendem aqui, caso vocês queiram que eu faça de repente a análise de um outro livro que vocês querem que eu faça. Por exemplo, As 6 Lições de Mises, ou de repente a própria Ação Humana, tá bom? Então, por isso, eu disse tudo que eu poderia dizer para vocês para resumir, e foi só isso. Tchau, tchau.